Marcelo Tristão Ataíde de Souza nasceu na cidade de Ituverava, no interior de São Paulo, em 1959. É formado em engenharia civil, mas foi com trabalhos na TV que ele se destacou. Ainda não ligou o nome à pessoa? Eu ajudo. O nosso bate-papo de hoje é com o roteirista, apresentador e diretor de TV, Marcelo Taz. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo, querida. Marcelo, você é formado em engenharia civil, teve uma passagem também pela aeronáutica. Como é que você descobriu a comunicação? Na engenharia, veja você. Na engenharia. Eu fiz uma faculdade de engenharia e realmente, desde o começo, achei aquilo um assunto muito estranho para mim, né? O pessoal falando de mecânica dos fluidos, transferência de calor e massa, um papo muito louco, né? Os engenheiros têm. Mas lá eu descobri um jornalzinho anarquista de humor e me apaixonei por aquilo. Sabe, jornalzinho de faculdade. E aí os caras que faziam o jornalzinho eram figuras que assim me inquietaram, sabe, gente gozada, gente estranha, né? E me meti ali no meio deles, fiquei tentando publicar um texto muito tempo. Eles eram super rigorosos e tal, eu era calouro e tal, muito metido. Aí no segundo ano eu consegui publicar um texto e nunca mais larguei do pé deles. E no terceiro ano virei editor desse jornal. Aí minha profissão passou a ser editor de jornal de humor na engenharia enfim, fez eu abrir um pouco a minha mente para aquilo, assim, para a comunicação, para o humor, né? E acabei aí me metendo em outras, em teatro, aí fiz vestibular para a escola de comunicação e tal. Fiz tudo junto ao mesmo tempo, enfim, aí fui me metendo em várias áreas. E você apareceu na televisão mesmo na década de 80 como repórter polêmico Ernesto Varela, né? Como é que foi criar esse personagem? Então, tem muito a ver com essa história da faculdade, porque eu comecei a cruzar gente de vários lugares ali da USP, uma meninada da arquitetura, por exemplo, veja você, o Fernando Meirelles, o Paulo Morelli, o Dario Viseu, Marcelo Machado, uma série de figuras que estavam ali experimentando o vídeo, que era a linguagem nova da época, dos anos 80, né? E aí eles estavam montando uma produtora e foi a mesma coisa, me aproximei, achei aquilo muito legal, contar histórias usando o vídeo, essas câmeras aí que estão gravando a gente agora estavam chegando no Brasil naquela época, só que eram muito maiores e tal. E aí começamos a gravar, fazer experiências, animações, enfim, maluquices em geral, até que apareceu um irresponsável para botar aquilo no ar, você entendeu? E aí comecei a fazer televisão e nunca mais parei. E um dos episódios, acho que mais polêmicos, mais conhecidos do Varela, foi uma vez que você perguntou para o Paulo Maluf se era verdade que ele era corrupto. Como é que foi essa história? Ele não respondeu até hoje, né? Ele está com esse problema até hoje de não conseguir responder essa pergunta, né? Não, o Maluf tinha pretensões de ser candidato a presidente da República e tinha já naquela época esses probleminhas na justiça, tal. Deputado, meio minuto só. Meio minuto. Exclusivo. Tá difícil. Exclusivo, vamos lá. Então eu vou ser sincero, eu não sou repórter político. Eu estive aqui hoje em Brasília e percebi que muitas pessoas não gostam do senhor. Muitas pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso, deputado? E é uma época que os repórteres não faziam essas perguntas, né? Hoje, lá no CQC, a gente às vezes faz esse tipo de pergunta também. Mas naquela época, enfim, as perguntas eram muito mais suaves ou eram mais cuidadosas. A gente está falando do finalzinho da ditadura, o presidente era o Figueiredo, quer dizer, a gente estava vivendo um momento ainda um pouco duro, digamos, né? E mesmo a linguagem da TV era muito durinha e tal. Então o Varela foi realmente um ruído, assim, foi uma coisa muito estranha. E aí, quando eu fiz essa pergunta, o Maluf, acho que talvez pela primeira vez, ficou sem saber o que dizer, né? E você, nessa época, você chegou a ter algum problema por causa dessa forma polêmica de abordagem de Varela? Então, essa pergunta é muito legal, porque eu não tive problemas naquela época e hoje, paradoxalmente, na época que a gente vive uma plena democracia,
No CQC, a gente tem problema. A gente sofre processos dos políticos, a gente às vezes é impedido de gravar no Congresso Nacional, que foi onde eu fiz essa pergunta para o Maluf. Então veja você que curioso, hoje, onde a gente vive a era da informação, né, de tudo estar aberto na internet, etc. e tal, os congressistas estão tentando, às vezes, claro, não estou falando de todos, controlar a informação de um jeito que não era controlada na ditadura militar. Mas talvez uma das questões polêmicas do CQC, além desses impedimentos, é que às vezes algumas pessoas reclamam que da forma de abordagem do CQC, de às vezes ou constranger um entrevistado. Como é que vocês lidam com isso? Isso acontece mesmo? Não, às vezes a gente tem uma autocrítica interna que a gente reconhece que aquilo foi uma forma não muito correta de abordagem. Agora, geralmente, os casos que eu estou dizendo do Congresso, quem nos constrange são os senadores, com as atitudes dele, como o Sarney, por exemplo, que é uma figura que ele não pode dizer que a gente está constrangendo ele de fazer perguntas, porque ele é que está nos constrangendo com a atitude dele, inclusive de censor, né? De tentar controlar o incontrolável, que é a opinião pública, você entendeu? Então, o CQC, às vezes, é inconveniente. Como o Varela também era, né? O Varela era inconveniente para o Maluf, para o Nabir Abichedi, para uma série de políticos que tinham problemas. O CQC hoje é inconveniente para uma série de políticos que têm problemas. E a gente está numa democracia, é assim o jogo, né? Eles fazem o que eles querem, eles também têm que estar abertos para serem perguntados sobre essas falhas, né? Certo. E depois do Varela, você passou por vários programas em várias emissoras diferentes. Por exemplo, você fez o Programa Legal na Rede Globo, o Vitrine, né, na TV Cultura, o Neto do Amaral na MTV, e que são emissoras que têm uma forma de trabalhar completamente diferentes também. A gente tem uma TV pública, uma TV comercial, a MTV que tem uma abordagem mais jovem. Como é que foi essa experiência em lugares tão diferentes? Olha, é muito legal, assim, porque eu sempre acredito que a primeira coisa que você tem que fazer ao se aproximar de um projeto é entender para quem que você está fazendo aquilo. Então, é legal você entender o público, os limites, né? Em cada veículo você tem uns limites, né? Tanto de ousadia quanto de linguagem. Então, na MTV, a gente podia experimentar mais linguagem. A gente trabalhou bastante essa questão do audiovisual, com um parceiro querido, que é o Éder Santos, que é um videoartista mineiro daqui de Belo Horizonte, que a gente desenvolveu uma série de coisas para a MTV, por exemplo, né? No caso do Programa Legal, a gente está falando para uma audiência gigantesca da TV Globo, mas a gente tem a Regina Casé e o Luiz Fernando Guimarães, então a gente podia ser ousado no comportamento, numa série de coisas. Às vezes não tão ousados para falar de política, por exemplo, mas para falar de comportamento, você tem infinitas maneiras de ser usado para falar assim, você entendeu? E a mesma coisa em cada lugar. No Vitrine, que era uma emissora pública e por isso mesmo permitia conversar, entrevistar gente de todos os canais, que é uma coisa que quando você está numa TV privada, eu acho isso tão estúpido, né? Você tá na Band, aí geralmente não pode conversar com alguém da Globo, você está na Globo, não pode falar com gente da Record, entendeu? Na Cultura foi legal, eu pude ouvir, entrevistar comunicadores de todas as emissoras, de todos os segmentos, entendeu? Procurei explorar isso, então eu acho legal, eu gosto de trabalhar com limites, de entender os limites e, se possível, empurrar um pouquinho o limite para além da onde o pessoal acha que ele tem que ficar. Tá certo, a gente faz uma paradinha agora. Então, o Ponto de Encontro vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre os trabalhos do Marcelo Taz que marcaram uma geração, os programas infantis. Não saia daí!